Só quem acredita que Deus ainda faz milagres vai conseguir aceitar o que aconteceu naquela madrugada, porque o fogo destruiu tudo, menos uma única casa. As chamas já tinham engolido 3 residências quando começaram a gritar o nome de Noa. O céu estava tomado por fumaça espessa, iluminado por um laranja assustador que parecia transformar a noite em apocalipse. O som da madeira queimando era seco, violento. Sirenes ecoavam, crianças choravam, vizinhos corriam desesperados. E no meio daquela rua consumida pelo incêndio, havia uma casa que simplesmente não queimava. Aquela casa era dele. Meu nome é Noa. E se hoje eu conto essa história, é porque a minha avó viu esse milagre antes mesmo que o fogo começasse. Ele se lembra do jeito como ela narrava tudo, sentada na cadeira de balanço, as mãos enrugadas, segurando a Bíblia no colo. Não havia exagero na voz dela, apenas uma convicção, tranquila, quase sagrada. Naquela fase da vida, Noa estava quebrado por dentro. Havia perdido o emprego poucas semanas antes. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como uma ameaça silenciosa. A casa onde morava com a esposa e os 2 filhos pequenos era tudo o que tinham. Simples, construída com anos de sacrifício. Não existia seguro suficiente para recomeçar. Se aquela casa se fosse, não haveria plano B. 2 dias antes do incêndio, sua avó acordou às 3 da manhã com uma sensação que ela descreveu como um peso no espírito. Não era sobre doença, não era sobre morte, era sobre aquela casa específica. Ela levantou da cama e começou a orar apenas por aquelas paredes, aquele teto, aquela estrutura. Ela dizia que algo estava se movendo. Na noite do incêndio, um curto-circuito na residência ao lado iniciou o que parecia uma reação em cadeia inevitável. O vento forte fez o resto. O fogo pulava de telhado em telhado, como se estivesse sendo conduzido. Noa conseguiu tirar a família a tempo. Quando olhou para trás, acreditou que estava testemunhando o fim de tudo o que havia construído. Mas nas horas seguintes, algo aconteceu que nem os bombeiros conseguiram explicar. E o mais inquietante é que sua avó disse, com absoluta certeza, que já sabia que aquela casa não cairia. Se você está sentindo que essa história ainda vai revelar algo maior, se inscreve no canal, porque o que impediu aquele fogo ainda não foi explicado. E a parte mais impressionante está prestes a começar. O vento aumentou exatamente quando os bombeiros disseram que seria impossível conter o avanço das chamas. A rua parecia condenada, telhados desabavam, janelas explodiam com o calor, e a sensação era de que nada resistiria. Noa observava de longe, segurando os filhos contra o peito, enquanto a esposa chorava em silêncio. Ele não orava, ele não falava. Por dentro, só havia um pensamento repetitivo. Acabou. A casa à esquerda foi consumida em minutos. A da direita cedeu logo depois. As labaredas avançaram em direção a dele como um corredor de fogo inevitável. Um dos bombeiros chegou a dizer que era apenas questão de tempo. Não havia como aquela estrutura escapar, mas então algo começou a incomodar quem assistia. As chamas atingiam as paredes externas e recuavam, atingiam o telhado e não encontravam continuidade, como se houvesse uma barreira invisível quebrando o padrão natural do incêndio. Ainda assim, ninguém ousava chamar aquilo de milagre. Noa sentia o coração acelerar, não de esperança, mas de medo do que poderia acontecer a qualquer momento. Ele já tinha perdido o emprego, já tinha perdido noites de sono, já tinha perdido a dignidade ao pedir ajuda a amigos. Agora parecia que perderia também o último símbolo de estabilidade que restava. Enquanto isso, 2 quadras dali, sua avó permanecia ajoelhada no chão da sala. Ela não assistia ao incêndio, ela não olhava pela janela. Apenas repetia uma oração específica, firme, como se estivesse sustentando algo que ninguém mais podia ver. Horas antes, ela havia sentido a mesma urgência que a despertara dias atrás. Uma impressão clara de que aquela madrugada seria decisiva.
Alguns vizinhos começaram a murmurar que era impossível a casa de Noa continuar de pé. Outros diziam que era apenas questão de minutos. Um bombeiro tentou explicar o fenômeno, dizendo que talvez o vento estivesse mudando a direção. Mas o vento não mudava. Ele continuava soprando exatamente na direção da casa dele. E mesmo assim, o fogo não se estabelecia ali. Noa sentiu algo estranho naquele instante. Não exatamente fé, mas uma memória da voz da avó, dizendo que Deus protege de formas que ninguém entende. Ele queria acreditar, mas estava cansado demais para criar expectativas. Quando parte da estrutura da casa vizinha desabou, uma explosão de faíscas foi lançada diretamente contra o telhado da casa dele. Todos prenderam a respiração. Foi nesse momento que o impossível parecia inevitável. E naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele. As faíscas atingiram o telhado como uma chuva incandescente. Por alguns segundos, pequenas chamas começaram a se formar nas bordas da madeira seca. Um dos bombeiros gritou para recuar, certo de que aquela seria a ignição definitiva. Noa sentiu as pernas enfraquecerem. Era o ponto sem retorno. Se o telhado cedesse, tudo estaria perdido. Foi então que algo inesperado aconteceu dentro dele. Ele soltou as mãos dos filhos, caminhou alguns passos à frente, ignorando os protestos da esposa, e fechou os olhos. Não foi um gesto dramático, foi quase instintivo. Depois de semanas sentindo-se inútil, derrotado e envergonhado, ele finalmente fez algo que não fazia com sinceridade havia muito tempo. Falou com Deus sem orgulho. Se o Senhor ainda está aqui, eu preciso que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Não houve voz, não houve sinal no céu. Apenas o som agressivo do fogo e o cheiro de fumaça queimando o ar. Mas algo mudou dentro dele. Pela primeira vez naquela noite, o medo não dominava completamente. Enquanto isso, do outro lado da rua, um homem que ninguém reconhecia se aproximou dos bombeiros. Vestia roupas simples, cobertas de poeira, como alguém que vinha de longe. Ele apontou para a lateral da casa de Noa e disse algo rápido ao comandante da equipe. O bombeiro hesitou por um segundo. Depois gritou uma ordem diferente da que vinha sendo executada até então. Uma mangueira foi reposicionada para um ponto específico da estrutura. Não para apagar o fogo que já queimava ao redor, mas para proteger uma área exata da casa de Noa. Um detalhe estrutural que, se cedesse, comprometeria tudo. Noa não ouviu a conversa. Ele apenas abriu os olhos a tempo de ver a água atingir precisamente o lugar onde as chamas começavam a ganhar força. O avanço foi interrompido de forma quase cirúrgica, mas a situação ainda estava longe de controlada. O vento continuava forte. O calor era insuportável. Parte do forro começou a soltar fumaça. Um estalo alto ecoou, indicando que algo interno poderia estar cedendo. A ameaça não havia desaparecido, apenas mudado de forma. A esposa de Noa chorava, dizendo que talvez aquilo fosse apenas um atraso inevitável. Alguns vizinhos já se afastavam, convencidos de que o desfecho seria igual ao das outras casas. E foi nesse instante, quando tudo ainda parecia prestes a ruir, que a avó dele, ajoelhada em casa, fez uma última oração diferente das outras. Não pedindo proteção, mas declarando que aquela casa permaneceria de pé. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer. A declaração da avó não foi alta, mas foi firme. Ela se levantou do chão com dificuldade, caminhou até a pequena mesa da sala e abriu a Bíblia em silêncio. Não buscava versículos ao acaso. Seus dedos pararam exatamente onde seus olhos já sabiam que deveriam parar. Ela colocou a mão sobre a página e disse apenas, eu confio. Não era um pedido aflito, era uma decisão. Naquele mesmo instante, decidiu fazer algo que não fazia havia anos. Jejuar até que tivesse paz no coração. Não por dias futuros, por aquela madrugada específica. Enquanto isso, na rua tomada pelo incêndio, os bombeiros perceberam algo incomum. O fogo avançava com força total em todas as direções, mas ao alcançar a fachada da casa de Noa, diminuía a intensidade como se encontrasse resistência invisível.
O comandante começou a ordenar uma estratégia diferente. Em vez de abandonar aquela estrutura e concentrar esforços nas demais, decidiu proteger exclusivamente aquela casa por alguns minutos cruciais. Ele mesmo depois diria que não soube explicar por que tomou aquela decisão. Foi uma convicção repentina. Noah observava cada movimento sem entender. O homem desconhecido que havia sugerido a mudança de posição da mangueira já não estava mais ali. Ninguém sabia dizer para onde ele foi. Um dos bombeiros afirmou que nunca o tinha visto antes na equipe. A tensão ainda era extrema. O calor fazia o ar vibrar. Parte da pintura externa escureceu, mas não inflamou. Pequenas brasas pousavam no gramado e se apagavam sozinhas. A esposa de Noah começou a orar em voz baixa, repetindo palavras simples, quase sussurradas. Ele segurou a mão dela e pela primeira vez naquela noite não havia desespero nos olhos dele. Havia entrega. 2 quadras dali, a avó fechou os olhos e sentiu algo que descreveu depois como uma paz antecipada, como se a batalha já estivesse decidida em um lugar que ninguém podia ver. E se essa história está tocando você de alguma forma, talvez não seja por acaso. Inscreva-se no canal e continue acompanhando, porque o que parecia apenas resistência ao fogo estava prestes a revelar algo muito maior. Naquela rua ainda envolta em fumaça, enquanto todos aguardavam o inevitável, mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus. O momento decisivo não chegou com um estrondo, mas com um silêncio estranho. De repente, o vento que soprava na direção da casa de Noah mudou de curso por poucos minutos, o suficiente para empurrar as chamas para o lado oposto da rua. Um dos bombeiros gritou que aquilo não fazia sentido, porque a previsão indicava rajadas constantes naquela direção. Mesmo assim, a pressão do ar mudou. O fogo que já lambia as paredes começou a perder força. As labaredas diminuíram como se estivessem sendo sufocadas por algo invisível. Dentro da casa, sensores de fumaça dispararam, mas nenhuma chama interna se formou. A temperatura externa era suficiente para quebrar janelas, mas os vidros não estouraram. Noah observava atônito enquanto a estrutura permanecia firme. Um estalo alto veio da casa vizinha. O telhado cedeu completamente, lançando uma onda de calor que deveria ter atingido diretamente a residência dele. Todos se prepararam para ver o pior, mas a onda pareceu contornar a fachada, subindo em espiral antes de dissipar. Um bombeiro, experiente em grandes incêndios, abaixou o capacete lentamente, sem entender o que estava vendo. A mangueira que protegia o ponto estrutural indicado anteriormente manteve aquela área intacta. Se aquela parte tivesse cedido, o fogo teria encontrado passagem pelo forro. Não cedeu. Noah sentiu algo difícil de explicar. Não foi euforia, foi uma presença de calma que contrastava com o caos ao redor, como se uma mão invisível estivesse segurando cada viga, cada telha, cada centímetro daquela construção. As chamas começaram a perder intensidade em toda a rua. Uma após outra, foram sendo controladas. Quando o sol começou a nascer, revelando a extensão da destruição, a cena parecia irreal. Casas carbonizadas, estruturas reduzidas a esqueletos escuros, e no meio delas, a casa de Noah de pé, chamuscada por fora, mas intacta. Nenhum quarto destruído, nenhum móvel queimado, nem mesmo o telhado comprometido. O comandante dos bombeiros caminhou até Noah e disse apenas: "Eu não tenho explicação técnica para isso." Alguns vizinhos choravam, outros apenas observavam em silêncio. 2 quadras dali, a avó abriu os olhos exatamente naquele momento, como se soubesse que algo havia sido concluído. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. Nos dias que se seguiram, a rua virou notícia local. Repórteres caminharam entre os escombros tentando encontrar uma justificativa plausível. Engenheiros avaliaram a estrutura da casa de Noah, analisaram materiais, inclinação do terreno, distância entre construções. Nenhuma explicação fechava completamente a conta.
A intensidade do calor registrada naquela madrugada deveria ter comprometido, no mínimo, o interior da residência. Não comprometeu, mas o que realmente mudou não foi a fachada preservada. Foi o coração de Noah. Ele passou a revisitar mentalmente cada detalhe daquela noite. O homem desconhecido, que ninguém conseguiu identificar, a ordem repentina do comandante, o vento que mudou por minutos exatos, a convicção inexplicável da avó. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia abandonado, ele se sentia visto. A perda do emprego já não parecia o fim da história, mas parte de um caminho que ainda estava sendo escrito. A casa que permaneceu de pé se tornou ponto de encontro para vizinhos que haviam perdido tudo. Noah abriu as portas para refeições, para abrigo temporário, para oração. Não como alguém que se julgava especial, mas como alguém que entendeu que proteção gera responsabilidade. A avó, quando caminhou pela rua dias depois, tocou na parede externa ainda marcada pela fumaça e sorriu em silêncio. Ela não dizia, eu avisei. Ela apenas repetia que Deus não precisa de plateia para agir. Meses depois, Noah encontrou trabalho novamente, em condições melhores do que antes. Mas ele sempre dizia que o maior presente não foi a restauração financeira, foi a reconstrução da fé que estava em cinzas por dentro. Ele aprendeu que milagre não é espetáculo, é intervenção precisa no momento exato, e que às vezes a providência começa dias antes do perigo aparecer. Se essa história falou com você de alguma forma, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco, porque talvez o que hoje parece ameaça na sua vida esteja sendo cercado por uma proteção que você ainda não consegue enxergar.